Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai parar um pouquinho de falar sobre a tragédia lá do Rio Grande do Sul, tá? E vamos comentar aqui uma notícia que saiu sobre a família Bozzo. Eles agora estão armando um curso, né, para poder, enfim, discutir essa questão das guerras, da guerra de narrativas, né, e para formar, aspas, líderes bolsominions e etc e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque essa questão de guerra de narrativas, eu fui ver um vídeo, fui rever, né, um vídeo que eu fiz há um ano, quando eu comecei a pensar essa questão, conectado aí com o Janones e tudo mais, e aí, enfim, né, um monte de reflexões aqui para trazer para vocês. E é interessante também ver o quanto que a gente vai acrescentando de ideias, de desenhando melhor a questão aos pouquinhos, né? E vou tentar trazer um pouquinho desse desenho, né, mais razoável aqui hoje, meu, né, dessa questão aí então, tá? Então o título é esse aí: O curso bizarro do Carlos Bolsonaro, a guerra de narrativas e a direita europeia, porque vocês vão ver também que a direita europeia ajuda a gente a entender uma parcela aí da farsa do bolsonarismo e tudo mais, tá? Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente tenta conversar a respeito aí, beleza? Então segue aí o link segue o zap, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai ler aqui a notícia primeiro, tá? E são duas notícias, na verdade, depois um comentário rápido aqui do Jamil Chad sobre uma questão ligada à direita europeia, que ajuda a entender também aí um pouco do falsete dessa tal guerra de narrativas, né, do bolsonarismo, tá? E aí depois a gente faz uma reflexão aqui, trazendo os livros e alguns conceitos que podem ajudar, enfim, a melhorar aí essa perspectiva, tá? Então vamos lá. A notícia é a primeira notícia da revista Fórum, tá? Diz o seguinte: em curso, Carlos Bolsonaro ensina a checar fake news em sites que propagam fake news, né? E aí tá aqui: vendido a quase R$300 para conservadores que queiram se candidatar para as eleições de outubro. Já estão preparando aí os próximos bolsominions para ficar lá perturbando no Congresso, nas câmaras, né, e tudo mais, prefeitura e governo do estado. Então, o curso, em parceria com o irmão Eduardo, usa método Tostines para checagem de informações falsas a serem propagadas nas redes, né? E vocês vão ver que isso aqui tem um grande, enfim, um grande desmembramento, né, do falsete, do simulacro, né, do bolsonarismo, que é também a obra escancarada do bolsonarismo aí, porque eles são propagadores de fake news vendendo curso contra fake news, quer dizer, né, é um negócio inacreditável, né? E aí tá aqui, né, em curso vendido por R$ 297,90 pela internet, em parceria com o irmão Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, o vereador Carlos Bolsonaro, PL do Rio, chefe do chamado Gabinete do Ódio, que abastece a horda bolsonarista nas redes sociais, está ensinando seu método de gestão de redes sociais para o que classifica como guerra de narrativas. Em reportagem no jornal o Globo, a jornalista Luísa Marzullo relata a metodologia e as receitas de bolo ensinadas pelos filhos de Jair Bolsonaro aos postulantes conservadores no curso destinado principalmente aos candidatos às eleições municipais de outubro, tá? Então estão preparando já aí, estão botando ovos, né? Estão preparando herdeiros para poder perturbar aí, né, e para poder atrasar o Estado no final do ano, aí no próximo ano, né? Depois que acabar as próximas eleições, tá? A gente tem que lutar contra isso aí, né? Segundo a reportagem, Carlos diz que começa sua rotina às 7 da manhã, assistindo primeiramente a um vídeo de um canal bolsonarista, que no passado já chegou a ser desmonetizado no YouTube, quer dizer, né? Então já começa mal, né? Enfim, e busca publicações de aliados que têm influência nas redes, como o deputado Nicolas Ferreira, né? Enfim. De acordo com o vereador Carlos Bolsonaro, né, as informações falsas ou distorcidas pelos aliados e influenciadores geram uma capilaridade e uma espontaneidade, né? Quer dizer, ou seja, geram isso, reverberam, né? Criam ali, enfim, multidões de compartilhamentos, etc e tal, e é isso que interessa para essa gente. E aí ele diz, né, o Carlos Bolsonaro: essa espontaneidade de união de linhas de pensamento gera capilaridade. Outras pessoas acusam você de fazer parte de um grupo que pensa sobre como vamos postar agora. Não diz nada, né? É um negócio assim impressionante. Infelizmente, sou entendido de uma forma ilegal, né? Ele não é entendido de uma forma ilegal, ele é entendido como alguém
né, que exercita aí a distribuição de informações ali de forma ilegal, né? Uma rede, um gabinete, como dizem, mas isso não existe, diz buscando se livrar da pecha de comandante do gabinete do ódio. No entanto, o mais interessante, relatado pela jornalista, é o método de checagem ensinado por Carlos para que os aliados saibam se a informação a ser propagada é verdadeira ou não. Segundo ela, Carlos afirma que seus alunos precisam assistir e ler conteúdos de produtores que não falam a verdade para ter, aspas, munição, né, para tal guerra de narrativas, que é o que a gente vai refletir hoje aqui, tá? E para finalizar, né, diz aqui, em conteúdo específico para a checagem dos fatos, o filho 02 de Bolsonaro ensina aos alunos que para checar se a informação colhida nos canais e entre influenciadores bolsonaristas é fake news ou não, eles façam uma busca no Google e consultem canais bolsonaristas, né, que são abastecidos pela mesma máquina de desinformação. A metodologia do clã Bolsonaro para checar fake news, portanto, é uma espécie de Tostines que eternizou a campanha publicitária que indagava: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Então, mente mais porque pesquisa em sites bolsonaristas ou pesquisa em sites bolsonaristas porque mente mais, né? É mais ou menos a mesma coisa aí. Então, enfim, mas o fato é que eles estão já preparando os ingênuos ou os pilantras aí que vão ser a próxima geração de propagadores de fake news e tudo mais, né? E aí, pessoal, existe também uma outra matéria aqui da Gazeta do Povo que fala sobre o mesmo assunto, mas que toca em outros pontos aqui interessantes também. Antes, deixo aqui já a dica, tá, da Lúcia Santaella. Esse livro aqui é bem legal, que discute aí a questão das fake news e pós-verdade, tá? Enfim, esse conceito aí, que é um conceito que a gente tem que pensar aí bastante nisso aí, né? Mas enfim, aí diz aqui a próxima matéria, que é justamente da Gazeta do Povo, diz o seguinte: família Bolsonaro lança plataforma de formação de novas lideranças para eleições de 2024. Já vale fazer aqui uma reflexão aqui no meio, né, da leitura da notícia, que é o seguinte: não existe liderança bolsonarista ou liderança de direita mesmo no Brasil que seja uma liderança pública. Não existe. Porque o discurso da direita é um discurso de iniciativa privada, Estado mínimo, defesa do mercado contra qualquer tipo de ampliação do Estado. O contrário da ideia de Estado mínimo na cabeça dos direitistas é a ideia de Estado inchado. A palavra inchado já denota que eles não gostam do Estado, eles não gostam ali, eles acham que Estado demais é ruim, etc. e tal. Então, quando um direitista falar em liderança, você já desconfia que não existe ali nenhum tipo de encaminhamento público, né? Eles estão buscando lideranças para poder sustentar a narrativa e digamos assim, né, os contraprojetos no sentido do Estado, do mercado financeiro e etc. e tal, tá? Mas enfim, eles estão lançando essa plataforma aí para formar novas, aspas, lideranças, né, para as eleições. E liderança para a eleição teria que ser alguém com projeto de Estado, né? Mas é o contrário. Então eles se reuniram, fizeram uma live lá, né, para poder vender o tal curso, e a notícia diz o seguinte: em uma live realizada na noite deste domingo, dia 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus filhos Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro anunciaram a criação de uma plataforma de treinamento para candidatos, lideranças locais e apoiadores que desejam participar das eleições municipais em outubro deste ano, tá? Então essa notícia aqui é do finalzinho do mês passado, mas é um apanhado aqui que é uma prévia dessa fala aqui do Carlos Bolsonaro e que tem uns elementos a mais aqui, tá? Na transmissão, que chegou a superar 440 mil espectadores simultâneos em 2 diferentes canais do YouTube, o ex-presidente Bolsonaro ressaltou a seu público a importância de se eleger vereadores alinhados a seus valores. E aí ele diz, né, o vereador é uma pessoa extremamente importante nos municípios, disse o ex-mandatário, né? O Bolsonaro, se ele tivesse um terceiro neurônio funcionando, ele entenderia que não precisa fazer campanha para poder político de direita se eleger, né? O problema é conseguir eleger gente de esquerda, né? Agora, ele está pensando também ali numa certa patota dele, num tipo de gente mais específico que é o bolsonarista. Em certo sentido, se a gente pensar aqui no que a gente tem refletido, né, nos últimos meses aqui no canal do YouTube, é até melhor que vençam, se não tiver outro jeito, né, é até melhor que vençam políticos bolsonaristas do que políticos tradicionais. Porque os bolsonaristas são toscos e eles estão aí, ó, né, fazendo bosta todo dia, e isso vai deixando aí material de reflexão
enfim, né, às centenas e aos milhares, né? Então é importante pensar isso aí também, tá? E aí ele continua aqui, né? E aí o Flávio Bolsonaro listou 10 temas que ele disse considerar importantes para que os eleitores escolham os seus candidatos, tá? E os temas são, assim, né? É um negócio inacreditável, né? Vamos lá, os 10 temas, tá? Rapidamente aqui. Respeito à Constituição, que é exatamente o que eles não fazem, né? Tentaram golpe, fecharam rodovia na época da eleição, enfim, tinha lá minuta de golpe, defende a ditadura militar, né? Batem palma para, né, o Ustra, batem palma para o Stroessner, quer dizer, né? O que eles não gostam é de Constituição, mas o bolsonarismo é o caráter de simulacro escancarado da direita brasileira. E ler isso aqui, ler isso aqui em conexão com as atitudes deles, mostra isso assim de maneira muito evidente, né? Segundo, defesa dos valores da família, né? Na verdade, o que eles defendem é os valores da família tradicional, né? Só. Deveria especificar isso aqui. Vida desde a concepção. Isso aqui é a discussão do aborto, né? A gente pode fazer mais vídeos aí, né? Um outro vídeo para falar sobre isso, tá? Porque o tema aqui é guerra de narrativas, certo? Liberdade de expressão também, né, não tem a menor vocação para isso. Defendem ditadura, defendem aí, fazem fake news o tempo todo, que não é liberdade de expressão. Fake news é crime, né? Enfim, ficar difamando os outros, ficar chamando pessoas inocentes de ladrão, isso é crime, isso não é liberdade de expressão, né? Defesa da propriedade privada, que é uma bobagem, porque isso não existe aqui no Brasil, nenhum tipo de, né, de movimentação, digamos assim, né, stalinista, né, ou talvez até fosse o caso de dizer ali alguma movimentação meio que Kim Jong-un aqui, né, para acabar com a propriedade privada. Isso aí é estupidez, né? E na verdade é uma certa chave também para poder atacar o MST, né, que eles adoram fazer isso sem estudar, já fiz vídeo aqui sobre isso, né? A Europa já fez a sua reforma agrária, os Estados Unidos também já fez há mais de 150 anos, e eles estão aqui ainda discutindo, enfim, né? A gente não consegue fazer isso aqui por culpa deles, tá? Legítimo direito à defesa, que não é outra coisa senão defesa de armamento, né? Que trouxe aí uma violência, né? Violência armamentista, né? Desenfreada no Brasil, gente se matando aí por conta disso aí, tá? Diminuição da carga tributária, que é uma farsa, já fiz vídeo aqui, o Bolsonaro entregou o governo no último ano dele com a maior carga tributária da história do país, né? Então nem isso eles fazem, não tem, é uma farsa atrás da outra, né? Mas quando eles ficam listando essas coisas, fazendo cursinho aqui, é bacana, porque eles estão dizendo a bosta, né? E a gente pode fazer aqui a dialética disso e ir refletindo para poder continuar aí fazendo esse processo de ampliação de ideias aqui no país. Enfim, liberdade econômica, que é uma palhaçada isso aqui também, porque tá aí, os Estados Unidos acabaram de taxar os produtos chineses, enfim, ninguém brinca disso aqui, né? Só essa direitinha brasileira, que na verdade é essa meia dúzia aí ou de ricos ou de bolsominions ingênuos que acreditam que tem que liberar porque o Estado é ruim, vai dizer isso lá pro Biden, pro Trump. Claro, continua fazendo isso lá, hein? Que a gente aqui vai continuar taxando, impedindo de vender a Qualcomm, bloqueando aqui, fechando o TikTok, né? Que eles estão fechando o TikTok lá. O TikTok é uma empresa gigantesca aí que está no mercado, né? Mas eles estão fechando o TikTok lá, né? Quer dizer, e a gente brincando aqui de liberdade econômica, né? De ojeriza ao Estado, né? Entendeu? Enfim, a defesa da agroindústria, que é uma coisa que, enfim, não precisa defender, e para além disso existe uma série de questões aí também, né, do agro. O agro adora o Estado, é subsidiado pelo Estado ali com bilhões de reais, então quer dizer, né, que liberdade econômica é essa do agro, né, que eles estão aqui, é uma salada de gato aqui, mas é muito interessante discutir isso aí, porque, né, quanto mais eles falarem bosta, mais a gente vai aqui refletindo para tentar mostrar essas contradições aí. E por último, combate às drogas, que é o moralismo tosco aí da direita brasileira, que fica discutindo, enfim, proibição, todo mundo usando droga, os riquinhos usam droga, ninguém fala nada, ninguém prende, né, e continua se fazendo programeco aí de tarde para poder dizer, enfim, que a polícia é sensacional porque matou o bandido, no dia seguinte tem dor no lugar dele, quer dizer, né? Essa direita tosca que a gente tem no Brasil, que está resumida aqui está bem resumida nesses itens aqui. E aí, voltando à questão do curso lá, né, ele diz, né, quer dizer, sem sair, né, porque isso aqui tem a ver com o curso também, de acordo com o material de divulgação, o treinamento é destinado a quem deseja ser eleito em 2024, mesmo sem ter recursos financeiros.
atingir sucesso nas redes sociais e impactar pessoas, trabalhar nos bastidores, ser uma liderança local e influenciar pessoas, aprender a desfazer as mentiras da esquerda e abrir os olhos das pessoas à sua volta. Ou seja, não existe nenhum ponto aqui de discussão de projeto. Nenhum. Os outros itens que ele discute ali, alguns temas, né, de projeto, é um negócio totalmente aqui, né, generalista, com a maioria das questões que estão postas aqui são questões que não dizem nem respeito tanto à política de Estado, né? Enfim, e quando dizem é para poder piorar, né, no caso de arma, enfim, combate idiotas, drogas, etc e tal. E aí quando ele lista aqui, né, realmente a que se destina o treinamento é só para ensinar o cara a ser malandro, influenciar pessoas e, né, enfim, trabalhar nos bastidores, ser liderança local, atingir sucesso nas redes sociais. Não existe discussão de projeto, né? Porque a direita não tem projeto para o Estado, simples assim, né? E o bolsonarismo escancara isso todo dia, né? E aí, vamos lá, para finalizar, pessoal, ele diz, né, para quem está pensando em sair candidato esse ano, ou mesmo futuramente, não tem muitos recursos, vai ter um método específico de todo esse processo eleitoral, porque várias das vezes é aí que o candidato se enrola, explicou o Eduardo. Intitulada Ação Conservadora, a iniciativa inclui ainda acesso a uma comunidade de conservadores para troca de experiência, uma formação em política e uma conversa com Eduardo e Carlos por meio de videoconferência. A live foi gravada em Angra dos Reis e tal. E aí ele vai falando aqui das... E aí o restante aqui ele está falando de questões lá do Bolsonaro e tudo mais. E aí essa parte já não interessa para a gente aqui, tá? Vamos partir agora então para finalizar nessa leitura dos textos aqui, que são anteriores à reflexão propriamente dita, com a leitura de um texto aqui do Jamil Chad, de 3 dias atrás, falando sobre a direita europeia. Tá? E é interessante pensar isso porque a direita europeia é uma forma da gente entender a farsa do bolsonarismo, o falsete da direita brasileira, etc. e tal. Tá? Vamos lá. Ele diz: extrema-direita global se une e projeção indica guinada reacionária na União Europeia. Aí ele diz o seguinte: numa tentativa de catapultar o movimento ultraconservador, a extrema-direita europeia se une em um pacto contra a imigração e rever as medidas contra as mudanças climáticas. Num encontro neste final de semana na Espanha, o movimento conservador apresentou que seria a plataforma eleitoral para tentar ampliar sua influência como resultado da eleição ao Parlamento Europeu em 9 de junho. As pesquisas de opinião apontam que partidos de extrema-direita podem terminar em primeiro lugar em 9 dos 27 países da União Europeia, incluindo França e Holanda. Eles ainda seriam a segunda ou terceira maior força política na Alemanha, na Espanha, Portugal e Suécia. O encontro, que tem seu auge neste domingo em Madrid, foi liderado pelo Vox, partido espanhol herdeiro dos franquistas, e contou com o líder argentino Javier Milei, com a francesa Marine Le Pen, com o húngaro Viktor Orbán, com a primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni e outros nomes da extrema-direita europeia. E aí ele finaliza dizendo que estarão também em Madrid representantes do governo de Israel e que hoje tem na extrema-direita europeia seu grande aliado na guerra em Gaza. No evento está ainda presente, estão ainda presentes, né, personagens como o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, considerado foragido no Brasil, enquanto protestos por Madrid tentam denunciar a transformação da cidade como epicentro de grupos reacionários. O pacto de 10 pontos, que serve como plataforma eleitoral para a Europa, conta com pontos polêmicos sobre imigração, soberania, defesa dos cristãos, negacionismo climático e protecionismo agrícola. Tá? Então, quer dizer, vejam bem, né? A direita europeia está preocupada com imigração, ainda que o Javier Milei esteja ali, né, meio que como um estranho no ninho, né? E o próprio Oswaldo Eustáquio mais ainda. Né? Mas, enfim, eles estão preocupados com imigração, com mudar as questões das mudanças climáticas, quer dizer, com modificar, né, a discussão das mudanças climáticas, que é uma pauta, enfim, né, que não diz respeito exatamente à economia local, né? Quando diz respeito para poder ampliar mercados ali e ficar negando, como fez aqui o Eduardo Leite, como está fazendo lá, toda aquela galera bolsonarista do Rio Grande do Sul lá. E aí no final ele ainda lista outros temas aqui, tipo, né, ele fala de soberania, não especifica direito, mas enfim, defesa dos cristãos, negacionismo climático e protecionismo agrícola. Eles estão brigando por protecionismo, estão brigando contra a imigração,
né, e estão brigando contra os ecologistas, né, que seriam globalistas, na visão deles. Tá? Então, enfim, é uma mistura totalmente bizarra, né? Mas o grande foco ali dessa galera de direita na Europa é o ataque aos imigrantes. É o ataque aos imigrantes e essa pauta conservadora de costumes que, enfim, que não altera basicamente a estrutura de bem-estar social, não altera o nível de renda, não altera o desemprego, não altera basicamente nada da lógica que amplia ali o bem-estar de uma sociedade, um país. Tá? Então, isso denota nitidamente quando a gente compara o discurso da direita europeia, da extrema-direita europeia, com a tal extrema-direita brasileira. O que é a extrema-direita brasileira? Agora vamos chegar aqui, né, no ponto importante aqui do vídeo de hoje. Tá? O que seria essa extrema-direita brasileira, né, em comparação com a extrema-direita europeia? Né? Essa extrema-direita brasileira, que tem aí vendido essa ideia de guerra de narrativas, etc. e tal, são, na verdade, retardatários da política. Eu tenho feito vídeo sobre isso aí também, tenho falado sobre isso. E eles são retardatários de direita sem nenhum tipo de projeto nacional. Então é basicamente por isso aqui já responde a pergunta, né, a questão do vídeo, né? A questão fundamental dessa neodireita brasileira é a guerra de narrativas. Por quê? Porque eles não têm projeto. Simples assim. Quem não tem projeto tem que focar na narrativa. Né? E aí eles estão aqui lutando para poder ampliar aí essa coisa narrativa, criar líderes de rede social e tudo mais, para poder sustentar o quê? Essa verborragia que não diz nada, que só fica ali, na verdade, negando e negando e negando. E aí eu tenho dito também, né, que a gente está aqui na época da reflexividade, né? Eu falei aqui desse trabalho aqui do Anthony Giddens, né, que ele fala sobre isso, e que essa direita brasileira é uma direita da reflexividade negativa. Ou seja, né, eu sou contra o sistema. Né? Eles são pró nada. Né? De certa forma, todo mundo hoje, né, digamos assim, desde o Kant para cá, todo mundo tem algo aí de reflexividade, de crítica, né? E isso é importante, é muito bom que aconteça, né? Porque a gente tem que cobrar do poder, tem que exigir que o poder, né, que o poder político lá, e mesmo o poder econômico, né, cumpram ali com as obrigações sociais, etc. e tal. Agora, quando essa crítica acaba se transformando numa arma cínica para poder justificar interesse privado em detrimento do interesse público, aí a gente tem que começar a refletir, porque essa tal reflexividade está contribuindo para o país andar para trás. Né? E é aí que está a diferença entre a direita extrema, enfim, a direita brasileira e a direita europeia. É aí que está a diferença entre a direita daqui do Brasil e a direita da Europa. Né? Por quê? Porque a direita da Europa ela busca manter conquistas locais e, ao mesmo tempo, ali, enfim, sustentar a sua lógica a sua lógica local da própria Europa. Aqui no Brasil, a direita brasileira luta pelo interesse privado. Portanto, ela não tem nem vocação para ser patriota, para defender nenhum tipo de projeto público e tudo mais. E é por isso que eles jogam para sustentar essa tal guerra de narrativas como sendo a principal plataforma deles, a principal pauta ali de atuação deles. Porque quando você começa a comparar o projeto, aí não dá, né? Não tem nem condição, né? Não dá nem para o começo. Tá? Bom, e aí o que mais? Né? Deixa eu ver aqui o que mais que tem que dizer. E aí é o seguinte, tem outra coisa aqui também, né? Algumas movimentações na Europa podem estar de fato conectadas com o neoliberalismo, nada impede que seja assim. Agora, se isso estiver acontecendo, tem o mesmo valor de uma certa parcela cínica da Primavera Árabe. Né? Tem um texto aqui do Zizek nesse livro aqui, outros livros a respeito, que na verdade jogam para poder dizer que estão combatendo alguma coisa que é atrasada, no caso lá dos países árabes, o islamismo, né? E aí coloca no lugar uma tal liberdade de mercado que na verdade não é liberdade porcaria nenhuma. É na verdade a concentração de poder e de dinheiro, de grana, de mercado na mão dos Estados Unidos e seus aliados. Né? Então tem que pensar isso aí também, porque pode acontecer, né, que algum tom de neoliberalismo pode estar infiltrado ali nesses mecanismos ali, né? Não é à toa que o Javier Milei pode estar lá, né? Mas no geral existe uma diferença muito significativa da Europa para o Brasil nesse sentido aí. Tá?
que mais, pessoal? E aí, quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, e aí é o ponto aqui para finalizar o vídeo, né? Por que a narrativa da direita prevalece no Brasil? Esse é um ponto que a esquerda tem que pensar. Eu estava vendo o vídeo lá do Janones, né, que eu fiz há um ano, e uma série de questões aqui para refletir. Talvez eu faça até mais um vídeo sobre isso, porque é um tema bem interessante, tá? Mas, enfim, o fato é o seguinte, né? O Brasil é esse país difícil aí, né? Que a gente tem uma história complicada, que tem, enfim, veio da escravidão, a gente tem uma desigualdade econômica que se sustenta até hoje, né? Que a gente tem uma dificuldade gigantesca de resolver porque a direita prevalece e hegemoniza as câmaras de vereadores, as prefeituras, os governos estaduais, etc. e tal, o Congresso, o Senado, e vão mantendo ali, vão lutando para controlar, para manter os seus privilégios, né? E aí, a tal guerra de narrativas começa a se construir de que maneira? A partir desse contexto aí. Essas pessoas que a renda média no Brasil é de R$3.000, não chega a R$3.000, né? Ou seja, as pessoas ganham pouco no Brasil, em sua imensa maioria, e, portanto, estão sempre, enfim, incomodadas, estão sempre ali com algum tipo de reclamação, porque é normal de quem ganha pouco, né? E aí, os mecanismos que estão lutando para poder hegemonizar essa guerra de narrativas vão preenchendo esse espaço de demanda dessas pessoas por reclamação com uma lógica de negativa circular e que fica se sustentando ali dentro da sua própria estupidez, né? Então, e aí isso acaba gerando a antipolítica, acaba gerando a visão de que o Estado não serve para nada, acaba gerando a visão de que todo político é ladrão, porque na verdade a direita hegemoniza não só o Congresso, o Senado, etc. e tal, mas também a narrativa, e aí destrói o Estado e fica batendo no Estado na narrativa também, né? Então, quer dizer, isso aí é um pouco o que o Gessé Souza fala aqui, né, quando ele fala da sociologia do agregado, né? Quer dizer, o brasileiro de classe média, ele tem a cabeça do brasileiro de classe média, quando ele é, né, despolitizado, funciona no sentido de humilhar o pobre para se sentir melhor, né, do que alguém e não para poder gerar uma lógica de equiparação ali e tudo mais, né? Esse humilhar o pobre, bater no, né, enfim, e humilhar a esquerda, etc. e tal, tudo isso é um reflexo dessa reflexividade negativa conectada com essa narrativa contra a política, contra o Estado, etc. e tal, de um grupo que está ali hegemonizando o Estado no Congresso, no Senado e não faz nada para melhorar, né? Então você tem um círculo vicioso ali de estupidez, ao mesmo tempo de, enfim, de empobrecimento da narrativa, e isso vai alimentando, né, cada vez mais ali a raiva das pessoas ao Estado, o ódio das pessoas à política, e isso não contribui para a gente deslocar nada na tal guerra das narrativas. Para além disso, para finalizar o vídeo de hoje, para além disso, existe um outro ponto que também tem que ser pensado junto com esse que eu acabei de falar. Como é que você faz, como é que você cria uma narrativa, ou seja, né, memes e ao mesmo tempo aí, enfim, discussões micropolíticas, etc. e tal, para alimentar a cabeça de quem está ali buscando coisa para reclamar com coisas positivas? Isso não chega na cabeça dessas pessoas, simplesmente não chega. Se a gente não fizer um encaminhamento filosófico mais amplo nisso aí, independente da linguagem que se use, certo? Mas para dizer isso, que a gente tem uma história problemática, etc. e tal, a gente não vai conseguir jamais chegar nessa mentalidade aí, né? E aí acontece uma coisa aqui para finalizar o vídeo de hoje, depois eu faço um outro vídeo aqui para ampliar outras discussões aqui, mas enfim, o sujeito, quando ele escuta uma notícia boa de um outro grupo de pessoas, por exemplo, sei lá, os alunos de universidade pública no Brasil ganham ali um FIES, e aí eles podem parcelar, podem negociar ali os valores para pagar menos e tudo mais, ou até um empréstimo. Ele olha para o próprio problema dele e pensa, pô, isso aí, ó, eles ganharam, eu estou perdendo. Ele não se identifica com a vitória do outro, certo? Porque existe essa reflexividade negativa somada, né, a esse histórico aí de antipolítica de décadas, né, de talvez até de séculos, né? E isso precisa ser refletido para a gente poder desenhar bem essa questão e poder, eventualmente, aí, deslocar isso e começar a construir uma contranarrativa disso aí, né? Porque senão eles vão continuar enchendo aí as câmaras de vereadores e vão continuar vencendo a tal guerra das narrativas e o Brasil vai caminhando para trás.
Beleza, pessoal? Tem mais coisa para dizer aqui, tá? Mas eu faço um novo vídeo aí sobre isso para amanhã, para refletir alguns outros pontos aqui dessa questão, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui.